Quantas vezes você já não ouviu? Não tenha expectativa para não se frustrar. Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive no ambiente de igreja. Acredite. Mas essa fé com expectativa que me faz amadurecer espiritualmente para receber aquilo que Deus prometeu. A expectativa tem muito valor no reino espiritual. E precisamos ter essa expectativa no que Deus diz. Isso se chama fé. Fé é a certeza de. Amém? É a convicção de. A fé chama a existência de coisas que não existem como se já existissem. Então, como eu vou chamar algo que eu não tenho expectativa? Enquanto nós esperamos, nós precisamos ter equilíbrio, estar contentes, felizes, ainda que esteja demorando aos nossos olhos. Abraão foi chamado pai da fé porque esperou 25 anos até a chegada de Isaac. E glória a Deus que ele não desistiu enquanto esperava, amém? Não se sinta desapontado se ainda não aconteceu. Continue esperando com fé, com expectativa e com contentamento. Porque nós não conhecemos o tempo de Deus, mas eu sei e você sabe que o tempo de Deus é perfeito. Enquanto esperamos, estamos sendo moldados. Deus está trabalhando em nós e nos aperfeiçoando. E é isso que nós precisamos enquanto esperamos. Entregar o controle de tudo ao Senhor, inclusive do nosso relacionamento com Ele. Você precisa estar ok com o Senhor e da maneira que Ele quiser fazer, como Ele quiser conduzir, e submeta-se ao tempo dEle. Não murmure, não reclame, apenas creia. Por isso eu digo de forma contente. O que Ele prometeu, Ele vai se cumprir no tempo dEle. Enquanto espera, tenha equilíbrio. Gaste tempo com a palavra, com a oração, com a adoração e não busque apenas uma experiência emocional. Tenha expectativa do que Deus fala e o que Ele falou através da palavra. Porque essa é a maior experiência que um cristão pode ter. Mas muitas pessoas, eu creio que isso entristece muito o Espírito Santo, vão à igreja com o único objetivo. Eu preciso sentir algo, eu preciso ter uma experiência, eu preciso ter arrepios. Mas isso só mostra a sua insegurança. Como se Deus só estivesse presente quando sentimos algo, ou ouvimos algo, ou temos uma revelação. Mas não é assim que a fé madura funciona. Você precisa ir para a casa do Pai com um propósito. Eu vou para ter um encontro com Jesus e ser transformado e permitir que Ele me instrua e que Ele me molde a imagem dEle. Mas, pastora, o que é que vai acontecer depois disso? Você vai ser transformado em um discípulo. Essa é a expectativa de Jesus ao teu respeito. Amém? E a palavra que entra em você vai te libertar e vai te curar e vai te manter liberto e curado. Porque a unção que operou em você continua te protegendo. O sangue de Jesus é na tua vida para te guardar e para te libertar. Glória a Deus. Muitos perguntam qual é o meu propósito na Terra? Para que eu nasci? Você não nasceu para viver atrás de experiências emocionais. Seu propósito é ser discípulo de Jesus, andar como Jesus, se mover como Jesus, ser transformado, ser equipado e ter os olhos espirituais abertos. E assim você vai cumprir o seu chamado. Você foi chamado para ser um vaso cheio do poder de Deus, para curar enfermos, expulsar demônios e levar Jesus até os confins da terra. O ID. A grande comissão, ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então pare de buscar apenas experiências tangíveis, arrepios, revelações, sensações. Deus vem como quer e quando quer. E nem tudo que parece espiritual vem de Deus, viu? E eu preciso te falar isso, abrir os seus olhos. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nem todas vêm do Espírito Santo. Vou deixar esse alerta para você. Porque a Bíblia diz que Satanás se disfarça como um anjo de luz para enganar, inclusive, os eleitos. Falsos profetas, falsos mestres, eles existem sim. Mas a sua maior base de segurança não são as profecias, não são as experiências, mas é a poderosa palavra de Deus. E essa é a maior revelação de todos os tempos. Se você anda de profecia em profecia, eu preciso te dizer, me desculpa, mas as suas raízes são rasas. Você busca a revelação para você se sentir bem, para você se sentir acalmado, ou para você se sentir seguro de que Deus não te abandonou. Jesus não abandona os seus. Amém? E cada vez se perde mais nesse processo. Enquanto Deus está apenas te chamando, apenas para você ser uma bomba atômica para o inferno. Deus quer modelar você. E não são as revelações de tempos em tempos, de profecia em profecia, de irmã em irmã, que vai levar você a esse tempo de maturidade. É a palavra de Deus que vai te equipar para isso.
E Deus falará com você quando quiser, do jeito que quiser. E quando Ele vier, com uma experiência tangível, porque Ele vem sim. Com cura, com batismo do Espírito Santo, com libertação, com palavra profética, com sonho. Tudo isso tem um intuito, uma finalidade, abrir os teus olhos espirituais. E quando os seus olhos espirituais são abertos, você entende que Deus é bom, que Ele é fiel e que Ele te ama. E é por isso que Paulo orou lá em Efésios para que os nossos olhos espirituais fossem abertos para a esperança do chamado que está em Cristo Jesus. E agora que você teve essa revelação, amém? Depois que você reconhece que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Ele te ama, isso move o seu coração numa rendição a Ele. Eu me rendo ao Senhor, porque eu experimentei, eu sei que o Senhor é bom. Mas você não precisa faltar de revelações, 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 revelações. Você já teve o que você precisava. Amém? E quando você crê, mesmo sem ver, isso sim vai agradar a Deus. E em João 20, 29 diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. E esse é o auge da fé, o ponto alto da fé. Se Deus não te deixa ver ou sentir, você dizer, pastor, eu preciso sentir algo. Não, você não precisa. Se Ele não está permitindo, porque tudo é permissão dEle, ver ou sentir, é porque Ele quer que você creia. Eu preciso crer. E quando você crê sem ver, aí sim, queridos, a sua fé está sendo madura. Ela cresce, está sendo amadurecida e robusta. E sem fé, como eu já te falei, em Hebreus 11:6 diz que é impossível ao agradar a Deus. Então eu não vou agradar a Deus vendo, sentindo arrepios, eu vou acreditar em Deus, como Jesus falou em João. Aleluia! Bem-aventurada sou eu, que não vi, mas eu creio. Amém? Quando somos meninos na fé, temos essa sede por revelação. Mas Deus ainda nos responde por sua misericórdia, mas não é a sua vontade. Amém? Eu lembro que quando eu me converti e eu ia para os... E Deus começou a falar comigo, eu disse, meu Deus, esse Deus fala. E eu ia para ciclos de orações, em todos os lugares onde eu ia, cultos, era alguém dizendo, ei, você aí, você é da blusa de tal cor. Sim, Deus mandou te dizer. Todos os lugares confirmavam a mesma palavra. E o intuito aquilo. Deus queria falar algo comigo específico por uma estação. Mas depois essas revelações passaram. Amém? Esse tempo de revelação passou. E Deus deixou de falar comigo. Um tempo eu não entendia. Por que o Senhor não fala mais comigo? Porque agora Ele está me chamando para uma outra estação. A estação da fé. A estação de crer no que Ele falou. E fazem isso 17 anos. Amém? Amém? Mas depois de um tempo, Ele espera de mim outra postura. Meu chamado agora é só um, crer. Eu fui chamado para crer. Por isso eu sou crente. Amém? Eu não preciso mais de sinais constantes, eu não preciso de revelações, porque eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Deus espera de mim e de você. Cuidado com essa imaturidade de buscar somente reuniões de revelações e profecias. Vigie. Mantenha a sua vida firmada na palavra de Deus. Tenha o hábito de ler sua Bíblia todos os dias, porque essa é a maior experiência que você pode ter, ser transformado pelo caráter de Deus. Mesmo que você leia, ainda não tenha acontecido nada, é o que você pensa. Porque as raízes crescem nas profundidades da terra e nós não vemos nada, mas ela está crescendo. Amém? E o Espírito está te alimentando, te enraizando e te fortalecendo, ainda que você não veja. E quando os desertos chegar, porque eles chegam, quando a sequidão bater, você não vai murchar, porque você está plantado junto a ribeiros de águas que dão fruto no tempo certo. E tudo quanto você fizer vai prosperar sim. Aleluia! Declare como eu declaro todos os dias. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu não preciso sentir para continuar e confiar. Minha expectativa está em Deus, na sua palavra e no tempo que é dele. Eu sou discípula e estou sendo transformada pela palavra viva. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, faça parte desse mover, queridos. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que está esperando uma promessa. Faça algo ainda maior. Se inscreva no canal e ative o sininho para maiores notificações, para você ser cheio do poder de Deus. Que a palavra te fortaleça
e que o Espírito te conduza a uma fé mais firme, mais madura e mais poderosa. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.